Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista, esse nosso espaço para conversar com pessoas especiais, conversar sobre a trajetória, como é que foi a aprovação. E hoje está comigo uma juíza que eu fiquei muito feliz de ter aceitado o convite. Aline, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que a pessoa está vendo a gente, que estão nos assistindo. Eu que agradeço, João, né? O especial e o convite, né? Eu acho que, especialmente atualmente, é sempre bom a gente estar falando, né? Dos caminhos percorridos à aprovação, nesse mundo de informações que a gente tem hoje. Eu que agradeço Exato. demais o convite. Puxa vida, legal. Fiquei muito feliz quando você aceitou. Aline, você é juíza federal do TRF da Quinta Região. Isso. A gente quer saber tudo sobre você. A gente quer saber como é que foi isso. Assim, você foi fazer direito? Você já queria ser juíza? Foi algo que surgiu no caminho? Você, quando saiu da faculdade, já focou direto em concurso? Foi advogar? Passou por outros concursos até chegar à magistratura? Como é que foi esse caminho aí até chegar à realização, porque eu sei que é um sonho, até chegar à Uhum. realização desse seu sonho, que é o sonho de muita gente, né? Bom, eu estava na faculdade, no meu último ano de faculdade, né? Eu já tinha feito estágio na Secretaria da Fazenda do Estado, né? Aqui em Alagoas, e na Uhum. época eu estava em dois estágios, né? Da Secretaria da Fazenda, eu trabalhava junto à Procuradoria, né? E também junto ao Tribunal de Justiça. E eu confesso a você, João, que já no final da faculdade eu comecei a me dar uma aflição, porque eu não tinha muito definido, né? Qual seria o meu caminho ao final da faculdade? Eu ia ingressar no serviço público, eu ia advogar, né? Enfim, porque a gente sabe desse leque que o curso de direito ele nos abre, né? Ao final. Então, só que aí veio o momento da parte flexível, né? Que a gente precisa cumprir aquelas horas em audiências, né? Tem que assistir audiência e para poder se formar. E eu lembro que isso me angustiava um pouco, mas ainda não era uma questão. Até que um dia eu fui fazer fui assistir uma audiência, né, na Justiça Federal, aqui em Alagoas. Eu fui assistir uma audiência, né? E eu confesso que a magistratura até então, ela não, digamos, enchia os meus olhos. Eu tinha, digamos assim, o pêndulo mais para o lado do Ministério Público. E, e é engraçado, porque eu fui assistir essa audiência, né? E eu lembro que quando eu sentei, sabe quando você tem aqueles estalos na vida que você fala, esse é o meu lugar, é aqui que eu não me pergunte, né? Eu inclusive já disse para o colega, né? Que na audiência dele que eu disse para ele depois que nos tornamos colegas, né? Eu já sou colega dele. Eu disse para ele, olha, foi na sua audiência que eu decidi que eu queria ser magistrada federal. Eu olhei para você e falei: você é sua colega, você não sabe disso. Ele não sabia disso até o dia que eu falei para ele, né? Mas ali eu falei: não, é isso aqui, é o meu lugar. Gostei dessa mesa, gostei dessa cadeira, gostei desse tema, estou gostando do ambiente. É isso, né? E a partir dali, né, eu sabia que eu sairia da faculdade, eu precisaria me empregar, mas eu já sabia qual seria o meu destino final em termos de carreira pública. Eu queria terminar ingressando na magistratura federal. E eu lembro que quando eu saí dessa audiência, eu fui me informar, o que é engraçado, né? Porque a gente faz faculdade, eu não tenho vergonha nem constrangimento nenhum de falar, né? Às vezes a gente faz a faculdade meio que empurrando com a barriga e meio que sem saber até o que está fazendo, né? Por que está lendo, por que, né? Eu não sei se é uma coisa de que a gente é muito jovem, ou as pessoas não, ou não há uma preparação suficiente, né? Madura, enfim. E eu lembro que eu saí dali, eu fui investigar com o que é que um juiz federal trabalhava, quais eram as matérias. E, para coincidência, eram todas as matérias que eu gostava muito, que é a matéria de direito público. Sempre gostei muito de direito público. Eu falei, não, então está resolvido, é isso mesmo. Então, eu saí da faculdade,
já sabendo que eu queria terminar como juíza federal. Só que, obviamente, a gente sai da faculdade só com um diploma na mão. Eu, particularmente, foi isso, né? Tudo que eu ganhei foi até mais dos meus estágios, então eu perdi toda a minha renda, né? E um diploma. E aí eu lembro que eu fui dar aula particular, né, para alunos do ensino médio, porque eu precisava ganhar meu trocado, ganhar meu dinheiro, mas eu sabia que num primeiro momento o sonho da magistratura federal, e aí veio também emenda 45, não sei se você lembra, veio emenda 45. Eu falei, olha, eu não tenho como esperar, né, esse tempo todo, e até porque eu preciso agora fazer prática jurídica. Então, em um primeiro momento, eu estudei para me empregar, né? E aí eu passei como analista, processo do Ministério Público, analista processual, e depois, aí sim, eu galguei outros caminhos, né? Quando eu já estava empregada, quando eu tirei essa pressão de não ter uma renda fixa, né? Do canudo me servir finalmente para alguma coisa, né? E aí eu fui galgando, caminhando até ingressar na magistratura federal. E foi analista do MP de Alagoas. Isso, eu fui analista do Ministério Público. Eu lembro que na época eu tinha passado para analista do TSE, analista do Ministério Público da União e analista do Ministério Público de Alagoas. E aí eu fui chamada para o de Alagoas, e quando eu estava para ser chamada do MPU, eu já tinha passado também na Defensoria Pública de Sergipe, e aí foi quando eu fui para a Defensoria Pública de Sergipe, e eu ainda fui por 5 anos em alguma coisa defensora pública, eu exerci o cargo de defensora pública. Olha que legal, que bacana. Vamos chegar lá. Uhum. Agora, eu fiquei só curioso, você foi dar aula particular para o vestibular de que matéria? Matemática. Jesus, eu estava com medo de perguntar, falei, cara, ela não vai falar que é matemática, como é que Eu dava, pode? eu dava aula de matemática, exatamente matemática e inglês. Para não dizer que ficou só nas exatas, né? Matemática e inglês. Aí eu É, dava aulas particulares. E que aí legal, que e era legal. legal por quê? Porque eu dava aula particular, eu fazia o horário, né? Via assim, encaixava entre um tempo e outro de estudo, né? E conseguia estudar e ganhar meu trocado. Muito bom. Eu confesso que eu olho para essas pessoas como você, que gostam de matemática e sabem matemática, eu fico pensando como, assim, né? Eu tenho. A minha filha faz engenharia de software e meu filho faz ciência da computação. Os dois têm cálculo, cálculo um, 2, Não, 3, mas 4. aí também é só matemática, viu, João? Não tem como evoluir para aí disso. É Ah, então função, né? O tá máximo, o bom. É. garimpozinho tá ótimo, viu? Passou E, disso, e chega, matrícula, né? é isso. Legal, legal. E me diz uma coisa, esse momento em que você sai da faculdade, né, vai ali se virar para poder ganhar alguma coisa, até passar para o concurso de analista do MP de Alagoas, passou em outros também, mas você assumiu de Alagoas. Do MP. Esse período de tempo foi quanto tempo? 1 ano e meio. Ah, 1 ano e meio. De Um estudo ano. focado em analista. Eu queria te perguntar isso. Você estava estudando focada em analista ou em analista? Não, eu tava estudando, né? Eu, assim que me formei, eu lembro que eu me formei numa sexta-feira, foi o baile de formatura. Como eu digo, no sábado eu descansei, né? E no domingo eu comecei, porque era o primeiro dia da semana, né? Eu lembro que no domingo a primeira coisa que eu fiz, né? E eu me dei conta, e é engraçado, né? Porque você se dá conta de que, olha, tem muito chão pela frente. Quando eu saí da faculdade, né? Quando acabou, que foi quando eu decidi, que eu fui me informar e que eu fui ver como era a prova, né? Para a magistratura federal. Eu era engraçado porque eu li as questões, gente, mas tá tudo certo. Para mim, na minha cabeça, não tem nada errado, não, né? Porque é esse o nível que a gente tá, né? Porque concurso público não é uma coisa que você precisa só de conhecimento teórico. Você não tem a malícia, e é por isso que a gente roda tanto do começo, né? Então, eu lembro que quando eu me deparei com as provas da magistratura federal, e eu tomei logo aquele choque de realidade enorme, porque é uma prova de um nível um pouco
assim, obviamente não estou aqui desmerecendo nenhuma outra prova de nenhuma outra carreira, mas é óbvio que é um nível mais alto de analista, das de analista que eu fiz. Basta a gente pensar em quantas fases tinha, pelo menos o concurso na época de analista, e quantas tem para a magistratura federal. Então, eu lembro que eu tomei logo aquele susto, né? Aquele choque de realidade, né? E vi como foi terrível eu ter levado a faculdade com a barriga. E eu lembro que eu me formei numa sexta, no sábado eu descansei, no domingo eu fui na cozinha, peguei a mesa, que eu não tinha escrivaninha, eu estudava, na época eu estudava quando eu estudava para a faculdade, eu tinha mania de botar o livro em cima da cama, sentar no chão, estudar ali, por quê? Porque é meia horinha, uma horinha no máximo, você ali se interrompendo, levando. E eu sabia que a coisa não ia funcionar daquele jeito, eu ia ter que ter um pouco mais de profissionalismo, como eu tive na época do vestibular, né? Então, eu lembro que eu falei para minha mãe: olha, eu não tenho escrivaninha, eu preciso de uma mesa, eu vou pegar a mesa da cozinha. Ela, e a mesa vai ficar sem cozinha? Eu falei: eu preciso estudar. E aí, ela, né, o meu argumento foi quando eu falei: eu preciso estudar, eu acho que não tem pai e mãe, não tem argumento, né? Não tem mesa da cozinha, que não tem cozinha que não possa ficar sem uma mesa. Então, eu levei a mesa para o quarto e fui estudar. E eu confesso, João, que a princípio, inclusive perdida, eu comecei a estudar direito. Direito, né? Fiz um horarinho, segunda direito civil, terça processo civil, quarta processo penal, e assim foi. Aqui eu estou ilustrando mais ou menos como foi. E eu ainda não tinha, digamos, nada direcionado. E aí eu entrei num cursinho, e quando eu entrei no cursinho, né, foi que realmente a época o LFG, que Deus o tenha, né? Enfim, não existe mais o curso, mas eu precisava, eu tinha muita consciência de que, além de estudar, eu precisava me direcionar nos estudos, né? E o que eu percebi era que eu precisava estudar direito, não importava se fosse para analista, para magistratura, para procurador, para Ministério Público, enfim, eu precisava pegar a base, sabe, aquela base que iria servir para todo e qualquer concurso. E eu acho que nesse ponto, o curso na época me foi essencial, porque é como eu costumo dizer, o cursinho ele te direciona, ele te dá um mapa, ele não tem como, né, fazer o caminho por aluno nenhum, por pessoa nenhuma. O professor não tem como caminhar pelo aluno, mas ele tem como facilitar esse caminho te dando um mapa, né, te dizendo: olha, esse caminho aqui ele é mais longo, mas se você for por aqui, porque é isso que cai na prova, é isso, é assim que cai, e te esclarece. Então foi isso em um primeiro momento. E aí, inserida naquele ambiente, eu tomei consciência, né, do que era uma prova de Ministério Público, o que eu precisava estudar para o Ministério Público, o que eu precisava estudar para analista, e aí foi quando eu realmente pensei: olha, eu preciso me empregar. Antes de mais nada, eu preciso me empregar, tá? E veio a emenda 45, eu falei: eu preciso me empregar. E aí eu comecei a estudar e fazendo uma base, e aqui uma base geralzona mesmo, né? Das básicas, das 6 básicas, né? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal e tributário, que eu não ia ficar sem estudar tributário, na minha cabeça não ia ficar sem estudar tributário, né? E olha que na época tributário nem era, digamos assim, uma matéria que não fosse importante em todo e qualquer concurso, né? Antigamente era para carreira fiscal, procuradoria, enfim, né? E aí, diante do que me foi apresentado, aí sim eu dei uma direcionada. Eu conseguia o que? Eu estudava, resolvia provas de analista, né? E percebia o que é que caía. Então, como naquele primeiro momento, meu primeiro objetivo era passar no concurso de analista, eu estudava, formando a minha base, mas fazendo provas, praticando com provas para o cargo de analista. Então, quando eu cheguei na prova de analista, eu já estava meio safa, né, de entender. E eu lembro que o primeiro concurso que eu fiz, né, que foi um concurso assim que a gente fala, é o meu teste, né?
O primeiro foi o da Caixa Econômica Federal, para advogado, e o segundo foi de delegado federal, na época. E eu lembro que o de delegado eu quase entro, eu quase passo na primeira. Eu lembro que eu fiz uma pontuação que eu cheguei até aí começar a me preparar para a possibilidade do TAF, né? Mas aí eu não passei. A nota ficou um pouco mais acima e eu não passei. Mas aí eu percebi, não, o caminho é esse, eu preciso construir a base e treinar. E aí foi realmente fazendo muito mais, praticando, exercitando aquele conhecimento que eu estava adquirindo, né? Em provas que eram um modelo daquilo que eu experimentaria no dia da prova, que eu consegui me preparar e passei mais rápido para analista. E aí foi quando veio também a aprovação na Defensoria Pública de Sergipe, logo depois. Logo depois, então, de você ter passado para analista de Alagoas, você chegou a assumir, então, como analista de Aham, Alagoas. aham. Aí assumiu, e aí passou para a Defensoria Pública de Isso. Sergipe. E aí você foi para Sergipe. Aí eu fui para Sergipe. Eu acho que eu fiquei 1 ano no máximo como analista, né, Ah, e depois eu lembro que eu estava no trabalho quando entraram em contato comigo para, falar da nomeação para o cargo, a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, o que foi que eu fiz? Eu peguei todo esse conhecimento, né, e aí comecei, já uma vez que eu estava empregada, a estudar, fazendo prova, aplicando conhecimento em provas de carreira, né? legal. Carreira jurídica. Jurídica. Isso, Legal, legal. de E membro, aí de você, membro, membro do de membro, tribunal né? jurídico, isso. E aí você tinha comentado, ficou 5 anos e meio como defensora. Como defensora pública. Tá, Aí foi quando eu segui estudando para a magistratura federal. legal. E aí, eu imagino, então, que você passou na defensoria, assumiu, continuou estudando, 5 anos e meio, e aí chegou na magistratura. Isso, Então, isso. se eu for somar só. É porque eu vou fazer essa pergunta porque 9 a cada 10 alunos me perguntam isso, né? Quanto tempo o pessoal leva para passar? Então, considerando que foi mais ou menos 1 ano e meio que você Aham. passou ali para analista, depois mais 5 anos e meio com o defensor, a gente está falando de um prazo de provavelmente aí uns 7 anos, 7 anos e meio, talvez. Mais 10 anos. Mais, Eu vou te dizer, eu comecei a estudar 13, 14, 15, em 17 de maio de 2004. Eu tá, pendurei as chuteiras no dia 21 de novembro de 2014. 10 anos. 10 anos estudando. 10 anos estudando. Obviamente, se você parar para observar, da minha formatura para as primeiras aprovações, primeiro ingresso e o cargo da Defensoria Pública, né, foi um período bem mais curto, mas foi porque eu dei umas erradas aí na preparação nesses Hum, 5 anos e meio. entendi. E eu quero explorar isso aí Aham, melhor daqui a pouco. É, 10 anos, então, até chegar à magistratura, né? isso. Imagino que você, então, ali recém-formada, nesses 10 anos, a tua vida pessoal deve ter modificado bastante coisa. Você mudou de estado, enfim. Uhum. E isso deve ter repercutido, inclusive, no ritmo de estudo, né? Sim, sim, eu morei, olha, eu só não morei no sul. Eu morei no norte, no nordeste, norte e no sudeste. Bom, sudeste eu morei quando eu nasci, né? Então Sim, eu sim, sou de sim, São sim. Bernardo do Campo. Não, eu só não morei aqui no Brasil, no sul. É isso, porque quando o engraçado que foi o seguinte, num primeiro momento, meu marido também é servidor público, ele é procurador da Fazenda, então, quando eu me formei, a gente ainda passou, eu ainda passei um tempo lá em Brasília com ele. Então, foi um primeiro momento que eu estava em Brasília. E aí eu pedi um afastamento. E aí foi quando a gente voltou para Maceió, né? E depois voltei para Maceió para o Ministério Público de Alagoas. De lá fui para Aracaju, né? Para assumir a Defensoria Pública do Professor, Estado de Sergipe. Eu saí de Aracaju para Manaus. De Manaus
já Por na quê? magistratura federal, porque eu Ah, na magistratura federal. Tá, isso, eu entendi. ingressei pelo TRF da primeira região, né, Entendi, TRF da primeira entendi. região, então eu fui para Manaus, minha primeira lotação foi Manaus. Aliás, a primeira lotação mesmo foi Brasília, porque teve o curso de formação por uns 4 meses, e depois foi Manaus. Depois de Manaus, eu voltei removida para Brasília. E aí foi quando eu pedi a remoção para a quinta região, que aí eu vim primeiro para Pernambuco e Tá, finalmente Alagoas. bacana. Aliás, só um parêntese, apesar da gente nosso foco aqui não é tanto falar da carreira em si, Uhum, uhum. mas, pegando o gancho disso que você falou, que é um atrativo bem legal da magistratura federal, que é o fato de que, uma vez você passando numa região, você pode fazer uma remoção ou permuta, né, dependendo da Isso, situação, para outra região, né, para coisa outra. que a magistratura estadual não tinha até pouco tempo, né, teve uma emenda, enfim, Uhum. mas a magistratura federal tem essa vantagem, né. É, isso. Você pode, Legal, legal. observadas as regras lá do CJF, pedir remoção de um TRF para outro. Perfeito, maravilha. E vamos então falar eu ia falar sobre método, né, como você estudou na prática, mas antes eu queria te fazer outra pergunta. Uhum. Reprovação. Você teve reprovação? Como é que foi? Só Foram muitas? tive, Foram poucas? só Foi tive. Nossa, eu consigo contar minhas aprovações, mas as minhas reprovações não sei. Não sei quantos boletos de inscrições paguei. Não quero nem saber para não ficar triste, né? Essa hora do dia já, entendeu? Olha, eu acho assim, concurso público, a primeira coisa que a gente precisa saber, a gente mais vai reprovar do que ser aprovado. É inevitável. É inevitável, João, que a gente reprove muito, rode muito, porque leva um tempo, primeiro para a gente aprender, entender a matéria, depois para pegar a manha mesmo de prova, né? E segundo, que às vezes você tem a manha de prova, mas as coisas às vezes simplesmente não acontecem como a gente quer, nem no tempo que a gente quer. Né? As coisas têm o tempo que elas têm o tempo para acontecer. Quando as pessoas me perguntam, mas se não fosse a emenda 45, você não acha que você teria passado logo na magistratura federal? Eu, de jeito nenhum. Eu não tinha estofo, né, teórico, preparo. Gente, eu mal sabia a diferença do poder de polícia do Estado, né, no que diz respeito a uma taxa, quando uma taxa por poder do exercício do poder de polícia, quando é prestação de serviço público. Eu não sabia o básico, né? A gente, quem pelo menos a gente entra muito novo na faculdade, talvez falte um pouco essa maturidade da gente perceber que são 5 anos da vida da gente ali, que a gente não pode também desprezar e nem levar com a barriga, mas é o que acontece na maioria dos casos. Então, se teve uma coisa que eu tinha muita consciência, vai levar um tempo, e eu preciso estar preparada para fazer disso um aliado meu, nunca legal. um inimigo, né? Porque não tenho como sair de uma faculdade de direito, né? Fazendo a prova em dupla, em triplo, né? Em quádruplo, oficiosamente, né? Não oficialmente, né? Aquela prova em grupo oficiosa da faculdade, né? E achar que você vai passar quando você mal domina teoria do crime. Pois Quando é, o professor lhe pergunta o que é direito e você vacila para responder o que é direito. Então, assim, pois é. eu sempre tive isso muito claro, né? Que levaria tempo, que eu reprovaria muito, e talvez isso também tenha me servido, é uma verdade, uma realidade que eu fiz de aliada minha, né? Sabendo que, olha, mas eu vou estudar, Legal. eu vou melhorar, né? Eu sei que. Então, enfim, eu reprovei muito, eu mais reprovei. Teve a reprovação no TRF da quinta região, que eu reprovei na sentença civil, que foi exatamente o penúltimo concurso que eu fiz, e quando eu passei no TRF da primeira, eu estava fazendo TRF, primeira TRF quinta. E aí eu reprovei na sentença civil do TRF da quinta região e aprovei no TRF1.
Só que foi para mim, na época, foi uma reprovação duríssima, sabe. Eu lembro que eu liguei para a comissão do concurso, que estavam demorando para soltar as notas, e eu liguei lá e pedi, né, para ouvir minha nota, e o mínimo era 6, eu tirei 5,10. E eu lembro que eu falei: "Não, não acredito, olha aí direito, porque tem 2 alins, eu tenho certeza que eu fiz prova boa". E ela foi lá, ela: "Olha, eu lamento". Eu falei: "Nossa, é duríssimo, né, é Duríssimo. duríssimo". Mas, assim, eu sabia que isso faz parte do jogo, a gente vai reprovar muito, a questão é a gente ter um estofo, né, emocional de saber o que está fazendo. Então, isso daí eu nunca tive essas ilusões de que passar em um concurso público, né, existe um jeitinho, uma firula, não é assim que a coisa funciona. Com Não. certeza. Você falando, 2 coisas me chamam a atenção, né. Uma é a questão do aproveitamento do estudo da faculdade, que de Uhum. forma geral é um aproveitamento muito baixo, Uhum. né. Eu até brinco dizendo que dependendo de como você faz a faculdade serve para nada, né, porque a pessoa Exato. não sai preparada para advogar, não sai preparada para fazer concurso público e, em muitos casos, não sai nem preparado para fazer a prova da OAB. Então, assim, E deixa eu você só precisa. desculpa, João, te interromper, só abrir Claro, um claro. parêntese, e a culpa não é dos professores, Sim, a sim. culpa é do aluno, de como a gente entra, da mentalidade, infelizmente, da nossa maturidade mesmo, que a gente não é formado para sair da escola e encarar a faculdade como um caminho da vida adulta, não, é como se fosse uma continuação do resto da adolescência. Eu Sim, exatamente, é. né? Faculdade é lugar para aproveitar, né, enfim. O meu filho está indo para o segundo ano da faculdade, né, está indo para o terceiro período, eu tive uma conversa séria com ele, e eu falei com ele: "Olha só, cara, na tua idade, você não é tempo de diversão, não é tempo de entretenimento, não é tempo de descansar, é tempo de construir". Então, Exato. assim, você não pode o teu pensamento não pode ser: "Ah, vou o que que eu posso fazer no próximo", ele estuda nos Estados Unidos, né, então lá tem Uhum, spring break, tem uma opção de coisa, né. "Ah, o que pra onde eu vou não, não, tipo assim, o que que eu vou fazer para trabalhar, para estudar, para não sei o quê", enfim. E a gente não entra com essa mentalidade. Mas um segundo ponto que você me falou, que eu achei bem legal para o pessoal, desculpa, só fazendo voltando atrás. uhum, Destaquei esse negócio da faculdade para tirar um pouco do peso e da culpa que algumas pessoas podem sentir, do tipo assim: "Puxa vida, mas eu fiz uma faculdade e não estou conseguindo aproveitar nada". É normal, né, então uhum. tira um pouco dessa culpa, vira essa página e bola para frente. Já foi. E aí exatamente. E aí o segundo ponto que você falou que eu achei muito legal, foi que você disse assim, que você estava consciente que seria uma jornada de longa duração e que você iria reprovar. Porque eu brinco assim, você tá dirigindo, vem uma curva perigosa lá na frente, mas você não sabe que vem uma curva perigosa, você talvez não se prepare para ela, vai acontecer, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, vai dar ruim, né, vai dar Aham. ruim, né. Mas quando você sabe que vai vir, você se prepara. Então, de certa forma, você se antecipou. Mas aí vem uma outra pergunta. Mesmo você se antecipando, e sabendo que faria parte do processo, imagino que algumas reprovações tenham doído, como foi o caso dessa de sentença aí. Na prática, como é que você lidou com isso mentalmente, emocionalmente? O que que você fez? O que que você falou para você mesmo? Ou como é que você, sei lá, desviou a atenção para superar essa crise emocional da reprovação e seguir adiante? Olha, João, eu acho que algumas não. Algumas foram piores, mas todas me deixavam muito chateadas, né, porque é óbvio que quando a gente reprova, a gente vem aquela meia-culpa: "Caramba, devia ter estudado na faculdade, meu Deus, perdi tempo, né, tô aqui para fazer uma unha, tenho que pedir dinheiro para minha mãe", né, a pessoa já está, né, enfim, né, tem todas essas questões de ordem pessoal não bastando, né. E eu lembro que eu morava com a minha mãe, eu dava minha aula particular, né, minhas aulas particulares, eu ganhava o troco, e aqui eu tô fazendo uma administração, porque você está sem grana, né, e você quer eu já namorava há muito tempo com meu marido, a gente pensava em casar e tudo, mas precisava organizar a vida para isso, enfim. Então é óbvio que além da reprovação em si, que é um não que a vida está te dando, né,
e todo não, ele é desgostoso, ninguém gosta de levar não, né. Tinham aqueles nãos mais duros, esse do TRF da 5ª região da sentença cível, eu fiquei muito mais assim, eu levei uns 2 dias tentando me reorganizar, até porque eu já estava no outro concurso e eu estava na época também, nossa, eu abri 3 frentes, né? Eu estava no TRF da 5ª, no TRF da primeira e no Ministério Público de Alagoas, para promotora de justiça. Agora, eu acho que quando eu fiz a primeira fase do, do TRF da primeira, foi uma semana depois da minha prova de tribuna do Ministério Público de Alagoas. Então, assim, eu sempre sofria muito, ficava muito triste, ficava muito chateada, mas eu tinha muita consciência de que aquele não ali, aquela reprovação, né, era pelo fato de eu não estar realmente preparada. E eu tinha muita consciência disso, porque quando eu ia pegar a prova, que pegava gabarito, que pegava a prova, que eu errei, e era engraçado que às vezes, né, meu marido na época já também estudava para concurso, né, e às vezes ele não facilitava para mim, não. Ele, mas a pessoa errar isso daí não tem como passar mesmo, não. Né? Que Era legal, que legal. aquela coisa, você já está no chão, né? Assim, você jogou o pão, o diabo amassou e depois ele foi lá e espizinhava. Mas era uma verdade, né? Era uma verdade de ouvir, sem jeito, às vezes, que ele falava, mas que me trazia para a realidade. Caramba, eu tenho que estudar mais. Né? Então, assim, em primeiro momento, eu ficava triste, eu ficava arrasada, né? Ficava me maldizendo da sorte, ficava arrependida por não ter estudado na faculdade. Mas do nada, eu virava a chave. No outro dia, eu falei: passou, deixa eu ir estudar, porque eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, e talvez isso seja da questão do esporte. Eu sempre pratiquei esporte, né? Que, olha, você tem que seguir fazendo. Você perdeu hoje, você pode ganhar amanhã, né? E se alguém faz algo, observe o que aquela pessoa é, né? Igual a você, teoricamente. Ela é igual a você, é um ser humano, né? Dotado das mesmas faculdades mentais, em tese, né? Tem um cérebro. Então, ela não tem nada de diferente. Se ela fez acontecer, no que eu seria tão ah, diferente, ou até incompetente, ou até inferior àquela pessoa que eu não conseguiria fazer? A questão é, eu vou ter que fazer o que ela fez. O que ela fez? Vou me informar. Tem uma cena do filme A Procura da Felicidade, né? Que eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu falei: oi, tá vendo? É isso. É a cena que o Will Smith está saindo e ele vê um cara, né, com um carrão vermelho e ele não quer saber, né? Ele pergunta para o cara: olha, eu só quero saber o que você fez para ter um carro desse. É isso, eu só quero saber o que você fez para passar no concurso federal. E eu, né, no concurso da magistratura federal, qualquer curso, eu aceitei a verdade, eu estudei um bocado. É isso, a minha vida, em que pese, obviamente, ter uma coisa aqui ou outra que você pode fazer que te ajuda, mas eu estudei um bocado. Eu sempre soube o que eu tinha que fazer, que foi o que todos os que eu conheci, fizeram, que foi estudar muito e insistir muito nesse estudo, porque esse estudo, uma insistido, né, é o que vai te dar estofo e resistência para a prova, né? E uma hora vai. Então, lógico que eu ficava chateada, mas eu sempre virava essa chave, sabe, João, de que, olha, eu sabia que seria assim, né? Não adianta, não. Se essa prova eu fiz 50, na próxima eu tenho que fazer 51. Então, essa sempre. E isso era o que me mantinha também muito firme, porque eu ia me matar de estudar e na outra prova, ao invés de fazer 51, eu fazia 52. Então, você consegue perceber a sua evolução, só que isso só vem realmente se você, como a gente disse agora, passou, já foi, aqui foi, já foi, é a próxima prova que importa. Né? Teve provas que eu chorei para me acabar, já fui estudar chorando com o resultado da prova, tinha livro até com marca borrado de marca-texto, de lágrimas, mas é isso, é isso. Impressionante, impressionante. Eh, e você falou sobre a questão do esporte, né, tem até uma entrevista que a gente está
nesse momento a gente está gravando, né, e Uhum, também está gravada e também vai ser divulgada, e que também é juiz, só que ele é juiz de direito. E uhum. ele falou que uma das coisas que mais ajudou ele foi a mentalidade do esporte, a mentalidade atlética. Tipo assim, não importa, você no esporte você vai insistir, você vai errar, você não vai conseguir bater o índice, você não vai conseguir, mas é a hora de você respirar fundo, ver onde você errou, ver quem está fazendo melhor do que você e Isso, copiar e ir em frente, exatamente. E eu exatamente acho que o legal desse tipo de entrevista é exatamente isso, que é as pessoas olhando para você e falam assim: "Caramba, o que que ela fez? Qual que é o A Procura da Felicidade", que é um filme isso, espetacular, né, assim, isso, que vale a pena, inclusive fica a indicação, né, para quem não assistiu, que é essa resiliência, né, de você ter uma mentalidade focada, não importa quantas vezes você vai cair, você vai levantar, né, enfim. E deixa exatamente. e deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre métodos, né. Uhum, Você já deu algumas palhinhas aqui do que você fez. Eu anotei aqui que eu tô enquanto você está falando, eu tô tomando as minhas notas aqui, bem aham. bem analógico, né. Como a gente Aí, tá vendo? tá vendo? Pra quem não tá aqui, a gente estava antes da entrevista, a gente estava batendo papo aqui, a gente estava falando sobre isso. Mas, você citou já, eh, 2 pontos que me chamaram a atenção no que diz respeito à forma de estudo. Uhum. Um foi criar a base. Você citou 6 disciplinas, na verdade 7, né, porque foi Isso, Constitucional, Administrativo, Civil, Processo Civil, Penal, e Processo tributário, Penal e você incluiu o tributário. isso. Curiosamente, aqui no ênfase, a gente usa essa lógica, só que a gente coloca 8, que a gente coloca empresarial, que aí Hum, dependendo da carreira jurídica empresarial pode ter uma relevância, né. Eh, mas você se preocupou em criar uma base, e outro ponto que eu anotei do que você falou foi treinamento. Você treinou muito, você fez muitas questões. Então você já soltou isso aqui. Mas vamos falar melhor sobre isso. Como é que foi na prática? Quantas horas por dia você estudava? Como é que era a tua organização diária? Foram muitos anos, então eu imagino que isso tenha uhum. variado ao longo do tempo, Sim, mas de forma geral, como é que foi a tua forma de estudo? pronto, vamos lá. É óbvio que eu comecei a estudar, eu só dava aulas particulares, né, então eu tinha muito mais tempo disponível. À medida que eu fui, me sendo aprovada, né, isso foi mudando, foi absolutamente mudando. E como que a coisa se desenrolou? Num primeiro momento, né, eu tinha saído da faculdade e só dava aula particular. Então, em termos de tempo de estudo, todo tempo livre que eu tinha, e tempo livre e que eu percebia que eu tinha qualidade no estudo, eu destinava aos estudos. Absolutamente. Então, logo que eu me formei, era fácil eu estudar 8 horas por dia, 6 horas, 8 horas. Teve dias de eu estudar 10 horas. Eu lembro que, inclusive, eu disse na época, era meu noivo, né? Meu marido era meu noivo. Eu cheguei para ele e falei: Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou estudando para concurso, eu estou estudando agora também para concurso. Não chega na minha casa antes de 8 da manhã, antes de 8 da noite, não, porque eu vou estar estudando. Aí ele: "Ah, tá, que eu também vou estudar", então, excelente. É no durante esse e era isso, e olha que eu já estudava de manhã, aí eu lembro que eu dava aula a partir das 2 da tarde. Aí eu tinha uns 3 alunos por dia, então era de 2 às 5 mais ou menos, né. E quando você tem ideia, eu estava num nível que quando o aluno faltava eu ficava feliz, né, porque eu ia usar aquele tempo para estudar. Então esse primeiro momento, João, eu estudei muito e foi o que eu fiz a base constitucional, administrativo, tributário, né, civil, penal, processo penal, né? Essas matérias assim estruturantes, especialmente constitucional. Constitucional você leva um baque porque você começa a ver a parte de teoria, né? Gente, eu não lembrava disso. Você tem ideia? Eu não sabia, eu nem lembrava que o governador era julgado pelo STJ, enfim, né? Você começa, ai, nossa, enfim.
Ah, você começa, gente, como eu não sei de nada, né? Você vai levando É. aquele choque de realidade. Então, eu fui nessas 6, e aí eu estudei o máximo que eu pude. Eu cometi um erro de início que, no final das contas, ele me serviu lá na frente, né? Eu tinha os livros da faculdade, então eu não sabia que tinha livro voltado, manuais voltados para, né, com o tema condensado, né, para concurso público. Então eu comecei a estudar constitucional José Afonso da Silva, né, civil Orlando Gomes, processo civil Humberto Teodoro Júnior, né? Penal Damásio de Jesus. Assim, era por isso que eu tinha que passar o dia estudando, né? Eu lembro que de tributário eu fiquei na dúvida, não sei se eu pego Sacha Calmon, não sei se eu pego Luciana Amaro ou Paulo de Barros Carvalho. E eu lembro que na época eu fui no Luciano Amaro porque dos três eu fui olhar o tamanho da letra, né? Custo, eu não vou no Luciano Amaro, e porque era um livro dos três, digamos assim, um pouco mais condensado. Então foi isso. Então, o meu primeiro problema foi esse. Eu comecei a estudar com uma base acadêmica, né? Muito mais assim de academia, um livro muito mais de academia, né, do que de para concurso, um bom manual para concurso. Só para o pessoal que, de repente, não é da nossa geração assim, né? Pegou essa. É, Damásio de Jesus, eu também estudei pelo Damásio, né, na faculdade. Eram 5 volumes, 4 ou 5 quatro volumes grandes. volumes. Né? 4 volumes A parte grandes. geral era um tijolo. É, Se você exatamente. comprasse um milheiro, você faz uma casa com a parte geral do Damásio. Exatamente, exatamente. E Orlando Gomes era tipo assim, já Quatro era livros. clássico. Era Orlando Gomes, Silvio Rodrigues, né? Que tinham Silvio vários volumes. Rodrigues, né? Enfim, Exatamente. loucura. E era o que eu tinha. Então, eu, digamos assim, eu passei um mês e meio estudando por eles. E aí foi quando eu entrei no cursinho. E aí o cursinho me deu essa. Ah, tá, peraí, que não é por aí. Mas o que, que acontece? Eu só tinha aqueles livros, né? Eu não estava com grana para comprar livro. Não queria fazer minha mãe comprar livro com um monte. Eu falei, não, eu vou indo nesses e vamos ver no que dá. Então, o estudo dessa base bem feita, né? E aí é que entrou, né? No final foi ruim, mas foi bom, né? Foi bom, mas foi ruim. Essa base bem feita, com o estudo diário, disciplinado, né? E o encaminhamento do cursinho, eu acho que foi isso que me fez, a princípio, ir treinando. Eu treinava muito, né? Eu lembro que no começo no LFG tinha de 5:30 da tarde, antes de começar as aulas, uma aula de resolução de questões. Né? Às vezes estava eu sozinha na frente do telão, assistindo a aula de resolução de questões. Né? Porque antigamente era aquele telão, a gente tinha que ir para a aula, né? Assistir a aula lá num telão. E a qualidade da imagem péssima, enfim. Então, muitas vezes eu estava lá sozinha, não tinha ninguém, 5:30. Às vezes eu que falava, ó, eu vim para assistir a aula de resolução de questões, coloca aí. Tá. Aí eu sozinha lá na sala. Então, essa parte de treinar muito, se eu peguei no cursinho, né? Peguei no cursinho, não, minto. Eu já sabia disso com o vestibular, porque e o vestibular vou reservar essa história lá mais para frente, porque foi o que me serviu para o vestibular, para eu passar tão rápido no vestibular. E aí foi o que aconteceu. Então, a princípio, eu estudava dessa forma, todo o tempo que eu tinha disponível era para estudar, né? Eu só faltei colocar na porta do meu quarto: Aline morreu, desistam de mim, adeus mundo cruel, porque eu só queria estudar, eu precisava recuperar aquele tempo perdido da faculdade. Então, eu estudava muito, pronto. Estudei, passei, e aí foi quando veio a primeira redução de tempo. Né? E aí eu me casei e veio a primeira redução de tempo. Né? Primeiro, que eu tinha virado dona de casa, segundo, porque eu já estava trabalhando. Então, eu É. comecei, e aí eu já tinha o quê? Um bom estofo daquilo que eu tinha feito no cursinho. Né? Já Ma mas deixa eu te fazer um comentário. uhum. Você teve uma redução de tempo, se casou, mas tem um lado positivo que eu imagino, e que às vezes as pessoas ignoram, que é
talvez aquela pressão financeira de depender do pai, da mãe, de não sei o quê, pegar dinheiro para fazer uma unha, isso talvez tenha saído, provavelmente Ah, você sim. É. concorda. E isso é um ponto importante, Aline, porque, assim, eu vejo muita gente que vai fazer a prova já da carreira né, uma prova de membro, Uhum. e como não tem essa segurança financeira, porque ainda não passou em nenhum cargo e está ali apertado, a pessoa chega com uma carga emocional para fazer a prova, daquele tipo assim: se eu não passar agora, eu vou ficar mais não sei quanto tempo nesse desespero. De Exato. certa forma, você tirou essa pressão, né. Se por um Exatamente. lado teve uma diminuição, por outro lado melhorou a pressão, né. E eu confesso que isso foi uma coisa pensada, na época, Boa. sabe, porque, logicamente, quando você vai entra no mundo do concurso, você vê como não é barato. Não é barato, não é uma fase além de tudo, não é uma fase financeiramente barata da vida, né, só de inscrição para concurso, quanto que tu paga de inscrição? Eu nunca mais fiz uma inscrição, mas eu acredito que esteja 250, 200, R$ 300 uma inscrição para concurso, eu nem sei, estou aqui chutando. Mas eu lembro que na minha época era muito caro, cursinho é caro, livro é caro, né, e assim, eu sabia que ia pesar, aí eu falei: "Não, espera aí, eu preciso realmente me estruturar até para ter esse encosto, né, a mais em mim mesmo, saber que não, na hora que eu precisar comprar um livro, eu trabalho, eu vou lá, eu compro o meu livro e tá tudo bem, né? E é um fato mesmo, sabe, João? E às vezes as pessoas menosprezam isso e não sabem como isso termina repercutindo exatamente na sua performance na prova, nos próprios estudos, porque você começa a se cobrar em acertar e estudar. Não, Exato. né? Não basta acertar a questão na prova, não basta ser aprovado, você tem todo um processo anterior que você tem que fazer certo. E o É, certo, ele é um experimento em termos de concurso público, você tem que sair experimentando, né? Cada é. um sai experimentando. Você tocou num ponto que eu acho crucial, que é a pessoa começa a ficar com uma ansiedade durante o estudo, porque ela não tem segurança de que se o que ela está fazendo é certo ou não, se vai dar ou não resultado. O grande problema da ansiedade é que, nesse caso, ela é meio cumulativa, né? Se Uhum, cada dia que passa que você mantém essa insegurança, vai aumentando a ansiedade, chega na hora da prova, dá aquele branco. E aí eu brinco com o pessoal dizendo que assim, a melhor forma de você entender por que dá branco é a mesma lógica quando o corpo entra em coma. O corpo ele desliga porque ele precisa se cuidar. O cérebro está numa zona de tensão tão grande, é um ambiente tão hostil para ele está tão sobrecarregado que ele desliga. Ele é uma espécie de coma intelectual. Ele puf, deu exato, branco. Por quê? Porque ele desligou, porque ele não está suportando aquele nível de pressão. E aí você passar num concurso desse, que talvez não seja a finalidade, mas é um concurso que vai te dar segurança, vai oxigenar o teu cérebro, vai te dar o conforto financeiro. Vai inclusive te estimular intelectualmente, porque você exato. como analista pessoal, você começou na prática a trabalhar com muita coisa, se não tudo, mas muita Uhum, coisa que caiu em exato. prova, né. Exatamente. Então, Legal. assim, é uma coisa foi uma coisa que as pessoas falam: "Ah, não, foi uma coisa calculada mesmo". Eu quis passar primeiro para analista, porque esse era o meu primeiro não era o objetivo final, mas era o meu primeiro objetivo, entendeu? Porque Perfeito. exatamente por tudo isso que você disse, e acrescento a tudo isso que você disse, então a pessoa já vem num estado de insegurança, né, e aí aquela reprovação, a pessoa toma aquilo como uma certeza de que está fazendo tudo errado. E não como uma consequência, primeiro, uma fase necessária de todo concurso público, porque eu aposto a felicidade do meu filho, ninguém passa de primeira. Ninguém passa de primeira, tá? Isso de que o primo do vizinho, do amigo, do papagaio, do tio, estudou um mês, estudou. Isso é uma lenda urbana. Além de ser uma lenda urbana, é de uma crueldade de quem propaga esse tipo de notícia, né, de que estudou só 6 meses com um determinado método e passou num concurso mais sofisticado, que tem uma prova mais sofisticada. Eu acho isso uma desumanidade com as pessoas e a gente precisa realmente falar a verdade. Ninguém passa assim. A prova, a reprovação,
né? E até para eu retomar qual era a sua pergunta do método, a reprovação, a gente precisa encarar ela como única e exclusivamente uma resposta de você precisa estudar um pouco mais. Era isso que eu levava, era essa a resposta que eu tinha de cada reprovação. É legal ouvir isso da prova? Não, não é legal, né? Mas isso quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu estou estudando de um jeito errado? Não. É porque eu preciso, com a preparação, o conteúdo que eu tenho nesse momento, ao menos no mínimo para essa prova, ele não se mostra necessário para ser aprovado. E aí também depende do tipo de preparação que você vai fazer, do encaminhamento que você vai dar para os seus estudos e direcionamento, porque a gente sabe também que não dá para ficar atirando para tudo que é lado, né? E aí, se você quiser, eu posso voltar para a questão do método, que era nisso que a gente estava. Pronto, e era disso que a gente estava falando. Então, aí Perfeito, perfeito. eu reduzi meu tempo, né? E eu tive que refazer uma programação. Todo mundo me pergunta como eu organizei um cronograma de estudo, como na escola. Eu nunca tive orientação nenhuma, eu nunca tive mentoria, coach, até porque não tinha nada disso na minha época. Então, do que eu me vali foi como que eu estudava na escola. Na escola, eu tinha uma grade curricular, né, que nada mais é do que o edital, né, em tese, que eu preciso ver aquelas matérias, e aquilo era dado de forma por meio de um horário. Então, foi isso que eu fiz. De manhã estudava penal, de tarde estudava processo penal, e tentava incluir as duas matérias. Se de manhã eu estudava constitucional, de tarde eu ia estudar direito administrativo, porque existe uma relação muito mais íntima, né? Em que pese a gente saber que constitucional está em tudo, mas a época era muito mais íntimo para mim. De manhã eu estudava civil, de tarde processo civil, né? E assim ia. E era isso que foi isso que eu fiz. Eu organizei um horário tomando por base o da escola e tomando por base o que eu estudei no vestibular. Então, eu construí essa base e foi muito interessante, por quê? Porque quando meu tempo diminuiu, né, eu já tinha uma base boa e já estava mais direcionada nos estudos, pelo cursinho à época. Né? O professor já dizia, eu já tinha todo um caderno que eu fazia minhas anotações da aula, né? Então, ninguém falasse comigo, eu ignorava solenemente. Inclusive, eu tinha fama de metida no cursinho, porque as pessoas falavam comigo, eu estava tão atenta ali, o professor falando, e assim, eu lembro que teve uma vez que eu fiquei de chato que a menina falou alguma coisa, eu falei, peraí. Aí, enfim, estava tão absorta daquilo ali, e tinha tudo anotado. Então, o que, que eu fazia? Quando eu chegava em casa do cursinho, eu olhava o que tinha sido dado no cursinho e ia marcar no livro para ler no outro dia. Porque eu sabia que aquilo ali tinha muitas chances de estar em prova, porque afinal de contas o cursinho estava dizendo que aquilo, o professor dizia, né? Não cai, isso despenca em prova. Então, óbvio que eu marcava esses assuntos de alguma forma para sempre revisar, para levar para a prova, né? E aí eu comecei a estudar 4 horas por dia, 5 horas por dia, né? E era esse o máximo que eu conseguia dar quando era analista, né? E aí foi quando a coisa piorou, que veio a Defensoria Pública, né? Eu saí de Maceió, tive mudança, né? Mudança de lugar, mudança de carga horária, de quantidade de trabalho, né? Quantidade de trabalho, mas eu já vinha sempre, e era uma questão que eu tinha, João, por pior que fosse o dia, eu tinha que estudar pelo menos 1 hora. Então, não Uhum. teve dias que eu estudei meia hora, mas eu estudava meia hora, né? E eu lembro que no começo, até porque esse método 1 hora assim que acorda, que é até hoje eu faço isso para estudar, eu adquiri exatamente quando eu fui para Aracaju, porque tinha dias que eu percebia que eu não ia ter condições de dar 1 hora, se eu deixasse para estudar depois no decorrer do dia. Então, depois que eu entrei na Defensoria Pública, né, que eu chegava às vezes exausta de uma manhã de audiências, e eu estava em vara de família. Né? Eu lembro que na época eu atuava na vara de família e numa vara de precatórios, que ninguém queria porque tinha uma tributária e empresarial.
né, era a vara de precatórios, ninguém queria, eu falei: "Não, eu fico para fazer dar assistência", para mim era interessante, eu gostava das matérias, né, e foi uma forma de eu me forçar a estudar empresarial. Aquele empresarial eu tinha sempre tem aquela matéria, né, é como eu costumo dizer, às vezes, para os alunos, né, ó, o diabo quando não vem manda o secretário, né, pois bem, o diabo é empresarial, o secretário é tributário, né, então ainda tem algo que consegue ser pior que tributário, é o empresarial. Mas enfim, então, eu pensei cá comigo: "Olha, estudar é uma prioridade se eu quero passar, e eu não posso ficar um único dia sem estudar", né, quando eu entrei isso já na defensoria pública. E o meu tempo, eu percebia que o que eu conseguia dar era 4 horas no máximo estudando, entendeu? 5 quando eu conseguia, assim, de repente na defensoria teve um dia bom, né, foi tranquilo, aí eu conseguia 5 horas, né, 6 horas contando com a primeira hora do dia. Então a minha primeira hora do dia era para estudar. Eu lembro que minhas audiências começavam de 8 da manhã, eu acordava de 4h30 5 horas, eu estudava a primeira hora do dia, porque essa era a minha prioridade, e aqui já me voltando para a magistratura federal, né? Absolutamente focada na magistratura federal. E depois eu tinha 3, 4, às vezes eu chegava muito cansada, não conseguia estudar nada. Aí o que que eu ia fazer? Eu ia ler código, que era maçante, mas pelo menos não exigia uma leitura concatenada, né? Você vai engolindo os artigos às vezes, né? Só para engolir mesmo. Então era isso que eu fazia, né? Qual foi o problema aqui? Meu problema, né, que talvez eu tenha demorado tanto para passar na magistratura federal, nunca foi a questão do estudo em si, nunca foi de parar e voltar, eu não parei. Eu praticamente, para não dizer que eu não tive uma pausa, eu tive uma pausa no meu casamento, né? Porque eu comecei a estudar em 2004, me casei em 2006, e eu lembro que por 2 semanas eu parei de estudar. Pronto, foi a única pausa que eu tive. E eu cometi um erro horroroso para estudar para a magistratura federal, que foi achar que tudo que eu tinha de material não seria suficiente. Aí, sabe a volta para o Damásio? Sabe a volta para. Eu lembro que eu comprei um livro de mandado de segurança, meu Deus do céu, É, é. sabe? E aí eu comecei a reprovar. Eu comecei a reprovar muito, né? Prova da magistratura federal. Só que o engraçado era que eu reprovava e quando eu passava, que eu chegava em alguma outra prova subjetiva, porque eu também fazia muito concurso para treinar, o que tinha lá em Aracaju eu fazia, né? Tanto é que eu quase passei no para magistratura, na magistratura de Sergipe na época, né? Uhum. Eu ia fazendo. Mas o interessante era, eu só passava na objetiva no rabo da gata, no corte. Agora, quando eu ia para subjetivas, a minha nota subia. Eu ia lá para as cabeças, mas por Por conta causa dessa base teórica, né. da minha É. base teórica, né? E só que o que que aconteceu? Eu comecei a rodar em todas as provas da magistratura federal. Todas as provas, a objetiva eu já rodava. Eu rodava em todas. Tanto é que eu vou te dizer, eu só passei em 2 primeiras fases na minha vida na magistratura federal, que foi o TRF-5 e o TRF-1. Mas isso quando eu percebi o que eu estava errando, sabe? Eu sempre estudei 4, 3 horas por dia, sempre estudei direcionada, aproveitando toda a base que eu tinha construído dos outros concursos, né? A minha primeira hora do dia sempre foi para estudar, e é até hoje, engraçado, que é uma prática que eu tenho até hoje. Eu acordo, eu tomo café e eu vou dar uma lida em alguma coisa de direito, né? E o meu problema nessa época foram as objetivas, que eu me saía também. E aí foi quando eu parei e pensei: olha, não é disciplina, não é manutenção de tempo, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque me veio, eu não sei por que, me veio à cabeça que tudo que eu tinha feito de base teórica era insuficiente para a prova da magistratura federal. Provavelmente porque, assim, eu vejo isso acontecer muito, né, você criou uma coisa
quase mística sobre a prova, né, uau, então, É, tudo que me serviu para chegar até aqui, não serve para nada, deixa eu botar tudo por terra e começar tudo do zero. O exato, que o exato, que é foi exatamente e esse foi o meu erro. E eu lembro que eu sempre tive uma outra questão, eu queria voltar para Alagoas, né, e eu sabia que a magistratura federal era um caminho. E aí foi quando saiu a prova do MP daqui, da carreira do Ministério Público, né, Promotoria de Justiça. Eu falei: "Olha, eu uhum. vou fazer do meu o MP de Alagoas o meu plano B", né, fazer o meu plano B. Só que eu lembro que quando saiu esse edital, sabe uma coisa, assim, que às vezes acontece, a gente às vezes fica insistindo numa ideia, né, e tem um dado momento, exatamente essa ideia de que eu precisava de para ser magistrada federal, para passar no concurso, eu precisava de um livro só de mandado de segurança. Um livro, tinha que saber o livro todinho de mandado de segurança. Tinha que saber todo o processo civil, né? Desde, né? Obviamente é um livro excelente, mas você precisa saber o Marinoni. Não precisa ser o Marinoni, entendeu? Não precisa voltar para o Humberto Teodoro, tá? Só que eu entrei nessa pilha por conta, digamos assim, da prova da objetiva ser um pouco mais difícil, um pouco mais sofisticada. É uma prova que exige algumas coisas para além da lei, né? E eu lembro que quando saiu esse edital do Ministério Público de Alagoas, eu falei, não, peraí, que aqui é meu plano B, para voltar para Alagoas, né? É o meu plano B, porque se for o caso, eu vou voltar para Alagoas e seguir estudando para a magistratura federal, e aqui eu só vou estudar para o TRF da quinta região. Foi isso que eu pensei na época. Eu falei, mas peraí, o que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu estou fazendo de errado? E aí eu lembrei de duas coisas. Quando eu comecei a estudar, né, que aquela virada que eu dei quando entrei no cursinho, vendo aquilo que caía em prova. E dois, a época que eu passei no vestibular, eu lembro que eu fazia economia. Eu não fazia direito. Meu primeiro curso não foi, minha primeira opção não foi direito, foi economia, né? E aí o que que aconteceu? Durante o curso de economia, eu estudei direito econômico e eu achei interessante, né? Começa pela Constituição, né? Com a lei 173 da Constituição, você entender o que é mercado, o que cabe ao Estado, enfim. E eu falei: "Ah, não gostei, eu acho que eu quero direito", né, e quis mudar. E eu lembro que eu resolvi isso, eu já estava no primeiro final do primeiro ano do curso de economia, era mais ou menos em agosto, porque eu tinha entrado naquele vestibular de meio de ano. E eu lembro que eu já estava estagiando, inclusive, numa empresa, né, e aí quando eu cheguei em casa dizendo que: "Não, ó, vou largar a economia", foi aquela confusão, porque minha mãe achava que eu estava querendo parar de estudar para só trabalhar, porque o estágio era bom. Eu: "Não, não, não, não é nada disso não, eu quero estudar, eu quero fazer direito". E eu lembro que o vestibular era em novembro, né, e eu parei, falei, entrei no cursinho para dar uma relembrada das matérias em agosto. E aí eu passei no vestibular da federal em novembro. E eu lembro que eu fazia muita questão, João, mas eu treinava. Eu lembro que eu fazia questão assim, era como eu já tinha o conhecimento, uma base, né, do ensino médio boa, né, do vestibular, enfim, e eu fiz muita questão. Então foi isso que eu parei assim nesse dia e falei: "Não, já sei o que que eu vou fazer. Volta tudo que eu usava, volta todo o manual que eu tinha de livros, né, que eu vinha estudando, né, tinha que estar ganhando, né, não se mexe. Vamos voltar lá para a escalação anterior e vamos fazer muita questão". Pronto. Depois que eu fiz isso, a chave virou. Eu lembro que das 100 nessa primeira fase, eu lembro que eram 100 questões, eu fiz 83 na primeira fase. E aí depois, eu passei na primeira na objetiva do TRF da quinta e do TRF da primeira. Foi isso, entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa às vezes falar: "Espera aí, não está dando certo". Né? E por que não está dando certo? Ó, em algum momento, o que, que já deu certo para mim? O que, que já funcionou para mim? Eu acho que essa é a grande questão, né? E às vezes eu confesso a você que eu fico triste quando as pessoas vêm me perguntar o que você fez. Eu falei, gente, mas as pessoas não passaram pela escola, as pessoas não estudaram para o vestibular,
As pessoas nunca estudaram na vida para saber o que é que funciona. Primeiro a gente pergunta para a gente: "O que que funciona para mim?", né. O que que já deu certo para mim? Se eu tentar aquilo que deu certo para mim em algum momento da vida, uma, 2, 3 e assim, não é uma vez e acabou, se não deu não, é insistir um pouco, né. E aí sim você vai buscar outras informações. Mas a gente precisa primeiro passar por aquele conhece-te a ti mesmo, né? Sabe daquilo que dá certo para você. Então, essa foi a grande virada para mim. Eu estava fazendo certo, como você disse, eu criei uma aura na coisa muito grande, muito além do necessário. E aí, em dado momento, eu percebi que a coisa não estava dando certo. E aí eu parei e pensei, peraí, como é que dava certo? Como foi que deu certo? Como foi que eu cheguei até aqui, na defensoria pública, né? Como foi que eu me tornei defensora pública? E aí eu falei: "Não, tira o livro de mandado de segurança", até hoje eu tenho horror daquele livro, né, mandado de segurança, tira isso daqui para depois, é para a área acadêmica, é para um outro momento, né. Só falta você dizer que era o livro de mandado de segurança do Eli Lopes. Eu não Ah, gosto de falar, né, eu não gosto porque o bichinho do Eli Lopes não tem nada a ver, que Deus o tenha, né, é um é, bichinho, mas atualizado pelo Arnoldo Valde e pelo Gilmar Mendes, né? Tinha, enfim, imaginei, porque quando você falou mandado de segurança e era um calhamaço, cara, é o do Eli Lopes, né? foi ele mesmo, mas foi exatamente ele, que agora me diga, né, o bichinho não gosta de É, falar, não é porque o bichinho é ruim não, a atualização dele não, mas é porque não é necessário, ele é para o meu não é, trabalho, ele é para não é um o outro, foco. né, é outra coisa, ele é para um É, estudo, é para outra finalidade, não para concurso público. É óbvio com que se você certeza. chega na prova subjetiva e escreve alguma coisa, né, o seu examinador vai achar a coisa mais linda do mundo. Mas quais são as chances disso dentro do universo, né, que você tem? Agora, vou lhe dizer, viu? A minha prova subjetiva foi um mandado de segurança. Olha só. Eu sabia que aquele livro não tinha sido de todo errado na minha vida. Quer dizer, nunca se perde nada, né? A verdade é essa. Nunca. Né? Olha, conhecimento não se perde. Não Estudo se não se perde. perde. Olha, qualquer coisa que a gente estude na vida não se perde. Não se Não perde. se perde. Agora, você, nisso tudo que você falou, você falou o conhece-te a ti mesmo, né? Assim, você saber o que, que funciona para você. Uhum, Porque existem perfis de aprendizagem diferentes, né? Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ouvir. Eu sou muito visual, por exemplo. Então, por exemplo, isso aqui é um livro que não é do direito, né? uhum, Eu vou fazendo aqui as minhas. Primeiro eu faço o livro, aí depois eu faço ficha, aí eu revejo como funciona para mim, uhum, né? Tem gente que não, tem gente que só ouve. Eu me lembro que eu teve um aluno que ele chegou na prova oral da Magistratura Federal, chegou na prova oral do MPF, passou para o PFN e passou para o MP estadual, tudo na mesma época, assim, uma uhum, diferença de meses, né? Na oral da magistratura ele ficou reprovado por meio ponto, né? Passou no MP estadual em primeiro lugar. No MPF ele nem foi fazer, porque ele não queria o MPF, ele queria o MP do Rio. E a PFN ele também não tomou posse, porque ele uhum. passou no MP. Foi tudo na mesma época. Ou seja, um cara, assim, estava muito bem, passou em Sim, concursos diferentes na mesma época. Aline, eu me lembro que na época a aula era presencial. Eu achava ele muito curioso, porque, assim, toda aula, seja na minha matéria, às vezes eu passava no corredor, olhava outra aula, outra matéria, ele estava sentado no mesmo lugar, exatamente nessa posição. Ele cruzava o braço, cruzado ficava 3 horas de aula, aquelas aulas de 3 horas sim, antigamente. sim. 3 horas de aula, 3 horas de aula, 1 hora e meia, intervalo 1 hora e meia. 1 hora e meia de braço cruzado, parado. Intervalo, voltava 1 hora e meia, parado. E aí ele foi fazer a prova oral da magistratura e saiu o resultado, ele foi reprovado por meio ponto. No dia seguinte, que saiu o resultado, ele reprovado, no dia seguinte, ele estava sentado na sala de aula, de braço cruzado, assistindo aula. E Exatamente. eu achava muito curioso. Eu falei, cara, como é que esse cara consegue, né? Tipo assim, eu não consigo, eu teria que estar ali escrevendo, anotando, É o mas meu ele é um cara auditivo. Ele exato. ouve,
ele absorve, né. Então, a pessoa se conhecer é muito importante. E eu sempre faço uma pergunta que, no seu caso, eu não vou fazer, porque já foi respondida, né, sem você saber, que é um erro. E aí, no teu caso, foi abandonar o material que estava dando certo, material com Uhum. para migrar para o material acadêmico que não conversa com o concurso público, né. Porque a gente superestima, às vezes, o concurso, né. Eu É, superestimei o concurso da magistratura, sabe. E só um parêntese, isso que você colocou, eu conheço uma pessoa que estuda falando alto. Ele lê o pois é, livro, ele tem que ler. Ó, eu tô com inclusive estou aqui com minha Constituição aberta, dos impostos da União, artigo 153. Eu não sei como é que a pessoa dá conta de estudar falando alto, mas isso fala muito de como o processo de aprendizagem, a gente tem, obviamente, algumas diretrizes, né, mas ele é muito próprio nosso, né. Ele ele é ele muito ele é muito próprio. Então, eu acho que a gente é uma fase que, se a gente não tiver cuidado, faz exatamente o que eu fiz na magistratura federal. Eu subestimei tudo que eu vinha fazendo e superestimei a prova. E foi aí que a coisa começou a dar errado para mim, né. Aí a coisa começou a desalinhar, porque é no final das contas, é aquilo que eu disse desde o início: se alguém dá conta, né, e essa pessoa não tem nada de diferente de você, porque qualquer um pode fazer, né, exato, qualquer um pode. exatamente. Ninguém, olha, eu estive na minha posse com todos os colegas, né, e obviamente, sem ofender ninguém, não tem nada de muito. Tem uma ou outra que você percebe que é um pouco fora da média, mas em regra todo mundo ali naquela mesma linha de inteligência normal de toda e qualquer pessoa. Porque esse é o normal, o natural, o razoável, né? Não tem superdotado, não tem ninguém com QI, não, tem gente que realmente foi lá e, ó, insistiu, porque é isso que tem que ser feito, sabe? E Perfeito. isso foi do esporte. Eu lembro que a minha professora, só abrir um parênteses, você falou essa história do esporte, né, eu fazia GR, eu lembro que minha professora, quando alguém fazia um movimento, ela olhava assim: "Você tá quebrada, tá com isso, tá com aquilo, não tá com nada, então pronto, então vamos treinar que sai". E é isso, né. Pois é. Enfim, fantástico, fantástico. A gente está caminhando para o final e eu sempre faço um desafio aqui para os convidados, que Uhum. é o seguinte: imagina que o pessoal chegou aqui até esse momento da entrevista, aliás, você já chegou aqui na hora de fazer aquele 3-6, né? Comentar, curtir, compartilhar para o YouTube divulgar essa entrevista maravilhosa. Mas imagina, Aline, que o pessoal chegou aqui e eles vão anotar uma frase sua, que eles vão colocar no post-it no computador, vai botar na parede, vai botar na tela do computador, vai botar. É aquela frase que ela vai bater o olho para poder usar como inspiração. Que frase seria essa? A frase de Cazuza que sempre me acompanhou em todas as provas: "Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados". Olha que legal, bacana. Mas se você achar que estou derrotado, saiba Saiba que que ainda estão rolando os dados, é de o tempo não para. o jogo não acabou. Não acabou. Todas as provas eu dizia isso, todas as provas que eu reprovava, eu olhava assim, né, eu gosto muito de Cazuza. Eu não sei o que foi que Uhum. aconteceu, que teve uma leva de gente que foi embora muito cedo, né, do Brasil, mas enfim. Então, É, essa frase eu acho genial, porque o cara estava acabado, né, praticamente ali, e ele ainda ter a presença de espírito de falar: "Olha, eu estou morrendo, mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados". é. Muito forte, muito bom. Você falou isso, me fez lembrar de um entrevistado. Muitas vezes ele ia para o banheiro, tomava um banho e botava Raul Seixas, Hã. aquela "Tente Outra Vez", e ficava Aham, ouvindo, "Tente outra", e ele falou que fazia isso mesmo, botava a música, ia para o banheiro e chorava, aham, né, sim. num lugar sozinho, não sei o quê, tomando banho, chorando, "Tente outra vez", e aí recompunha e seguia adiante. E no É teu isso. caso o jogo não acabou, os Não dados ainda acabou. estão rolando, vamos em frente, né. Exatamente, exatamente isso. Muito legal.
Aline, eu adorei o nosso papo, foi muito legal. Parabéns pela trajetória, né? E parabéns para você e por tabela pelo teu marido, porque assim, a gente ouviu a tua história, mas ele estudou junto contigo, né? Ah, Até coitado. Ele pra estudou junto e às vezes ele, sobrava para ele, viu? Quando ele vinha com é, aquelas de, mas também errar isso não tem como passar, não, né? Às vezes eu ia pegar, aí eu, enfim, né? A gente é, casa é para isso, casa é o que eu digo para meu filho, a gente casa é para isso, né? Enfim. imagina, imagina. E aí descarregava ali um no outro e foi bom porque tinha a descompressão e ir embora, né? Muito bacana, muito legal. Aline, me fala o teu Instagram, se quiser divulgar aqui o teu Instagram para o pessoal te seguir. Eu sei que você tem lá também um curso de tributário, né? Enfim. Isso, isso. Ó, meu Instagram é Aline Soares LC. Lá não só falo de concursos, né? Às vezes ou outra eu solto uma caixinha lá para falar, para dar umas dicas. Às vezes eu não sou muito, como dizem, muito fofinha, mas é porque eu prefiro verdades duras do que mentiras fofinhas, né? Eu acho que o mundo já tem muita desinformação para a gente seguir nessa toada. Então, eu estou lá sempre falando de tudo, obviamente dando minha opinião às vezes sobre as coisas, a minha humilde, modesta e irrelevante opinião, é o que eu costumo dizer, né? E é Sim. isso, estou por lá. O que eu gosto Muito é bom. de lidar, Eu, lidar com gente. eu adorei que quando eu entrei no teu perfil, eu acho que você botou lá na bio, né? Que o teu filho falou assim: a minha mãe é juíza, bailarina e mais alguma coisa, né? Minha mãe é juíza, professora, isso daí eu ouvi ele falando de mim. Eu não sei, acho que a gente estava na escola. Aí alguém perguntou a profissão, aí eu falei, né? Eu sou juíza. A minha mãe é juíza, professora e bailarina. Ela se apresenta, viu? Aí eu achei engraçado, não esqueci disso. Ela apresenta em tudo, viu? Ela se apresenta, viu? Aí eu falei, tá. Aí eu anotei isso. Tá bom, muito bom. Quantos anos ele tem? Ele tem 11 agora. Ah, legal, legal, bacana. Aline, obrigado demais. Eu que agradeço, Pessoal, João. sigam a Aline. Poxa, a entrevista foi muito bacana, foi muito prática, né? Assim, dicas muito boas. Pessoal, anota o que ela falou. Cada um tem o seu perfil, se conheça, pegue o que ela falou aqui como inspiração para poder eventualmente fazer algum ajuste de rota, mas não desista, né? Os dados ainda não pararam, o jogo ainda não acabou Exato. e vamos em frente. Muito Enquanto bom. enquanto o dado estiver rolando, a gente tem enquanto tiver flecha, tem bambu, né, enquanto tiver bambu, tem flecha, né. Enquanto tiver bambu, tem flecha. Boa. Boa. Então tá bom, querida. Um Beijão. abraço, Valeu. até mais, outro. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.